meus queridos, tudo bem? Hoje nós continuaremos falando sobre as aves, vamos falar mais especificamente sobre a classificação delas, tá? E então vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse grupo. Existem aproximadamente 10.000 espécies de aves conhecidas no mundo. Aqui no Brasil, existem mais ou menos 1.900 espécies. E imagina o trabalho para organizar tudo isso. Você lembra que nós falamos sobre a classificação? Ela é importante para o estudo dos seres vivos e aqui no caso, para o estudo das aves. Para fazer a classificação, é necessário utilizar alguns critérios. E nesse caso, para classificar as aves, foi usado como critério a capacidade de voar. Então, nós teremos dois tipos de grupos. Nós teremos as ratitas, que são aquelas aves que possuem um osso externo achatado, o externo que é o osso do peito aqui da ave. Elas possuem asas atrofiadas que normalmente são utilizadas para o direcionamento delas enquanto elas correm, ou então essas asas são ausentes. E elas não voam, elas são aves andadoras. Vamos ver aqui alguns exemplos de ordens de aves ratitas. Então, nós iniciamos aqui com a ordem reiforme. Essa ordem tem a ema e o avestruz como exemplares, tá? A ema, aqui no caso, ela é encontrada no Brasil e na América do Sul. Ela é a maior ave brasileira e uma curiosidade sobre ela. Você sabia que os machos dessa ave são os responsáveis pela incubação e o cuidado dos filhotes? Pois é, isso daí fica aos cuidados do macho. Outra ave da mesma ordem da ema é o avestruz, só que a localização em que ela está é a África, tá? O avestruz, eles podem viver até 70 anos em cativeiro e eles podem ter entre 20 a 25 filhotes por ano. E os machos são maiores do que as fêmeas e a coloração deles é preta, enquanto que as fêmeas têm uma coloração cinza ou marrom. Outra ave do grupo das ratitas são os kiwis, que pertencem à ordem Apterigiformes. Eles são localizados na Nova Zelândia. E você sabia que a fruta kiwi recebeu esse nome justamente porque é parecido com o corpo do kiwi? É verdade. E apesar de eles serem os menores das aves ratitas, eles botam o maior ovo em proporção de tamanho. E tanto a fêmea quanto o macho é que chocam o único ovo. Outra ave do grupo das ratitas são os casuares. Eles são encontrados na Austrália e na Nova Guiné e eles pertencem à ordem Casuariiformes. Os machos dessas aves preparam o ninho, as fêmeas botam os ovos nos ninhos e, depois que elas botam os ovos, elas deixam o macho cuidando e partem para novos ninhos. E por último, o emu, que também pertence à ordem Casuariiformes. Ele é encontrado na Austrália e também nesse caso, é o macho que incuba os ovos. Eles chegam a ficar dias sem se alimentar só para cuidar do ninho. O segundo grupo das aves são as carinatas. Esses animais, eles possuem o osso externo em forma de quilha, ou também chamada de carena, né? Por isso, carinatas, o nome do grupo. Esse formato de quilha é bem semelhante à quilha do navio, a parte da frente do navio, porque é essa estrutura que serve para cortar as águas do oceano, né? Para ajudar aí na locomoção, na navegação
desses barcos. E no caso, nas aves, esse externo, esse osso em formato de quilha, também ajuda no voo, fazendo com que a ave consiga cortar também o ar para poder voar com mais facilidade. Além disso, elas possuem músculos peitorais bem desenvolvidos, né, para dar ali um bom batimento das asas durante o voo. E essas são as aves que voam. Então, vamos ver aqui agora alguns exemplos de aves desse grupo. Nós temos aqui a ordem Passeriformes, que é a ordem dos passarinhos. Então, a gente tem aqui vários exemplos de passarinhos, né? Nós temos também a ordem Falconiformes, que é a ordem das aves de rapina diurnas. Temos também a ordem Columbiformes, que é a ordem das pombas e rolas. A ordem Piscitaciformes, que é a ordem que engloba as araras, os papagaios, os periquitos, as cacatuas. Nós também temos a ordem Apodiformes, que é a ordem dos beija-flores, do andorinhão, que são as menores aves que existem. A ordem Anseriformes, que engloba patos, gansos, cisne, marreco. A ordem Galiformes, aqui nós temos as galinhas, galos, peru, perdizes, pavão e fazões. A ordem Spheniciformes, que é a ordem dos pinguins. Aqui nesse caso, as asas desses animais, dessas aves, elas não são próprias para o voo, elas são adaptadas para a natação deles, tá? Mas eles ainda estão englobados aí no grupo das carinatas também. E a ordem Strigiformes, que é a ordem das corujas. As corujas, que são animais noturnos, elas não enxergam bem durante o dia, mas têm uma ótima visão durante a noite. E por fim, a ordem dos pisciformes, que são os tucanos e os pica-paus. Essa é a diversidade de aves conhecidas, cada grupo com suas características e comportamentos. Conhecer e observar as aves, além de divertido, faz bem para nossa saúde mental, psicológica e espiritual, pois são animais muito belos que nos mostram o amor de um Deus Criador que se preocupa com os pequenos detalhes. E na nossa próxima aula, nós falaremos sobre alguns comportamentos desses animais. Até lá!